Todo ano, por volta de agosto, eu sinto aquela vontade de renovar algumas coisas na minha casa. Normalmente eu resisto, mas às vezes isso vai acumulando e eu acabo enlouquecendo um pouco. Esse foi um desses anos. Superficialmente, renovar parece algo legal, né? Mas na realidade, sua casa acaba ficando uma bagunça completa por semanas e semanas. Com a bagunça de uma criança de 4 anos, minha esposa e eu ficamos tão cansados que nem usamos o aspirador no fim do dia. É para isso que servem os robôs aspiradores. E eu já testei vários desses aparelhos, mas normalmente todos eles têm um problema muito parecido. Eles meio que te fazem escolher entre dois lados. Ou ele é rápido, mas não limpa tão bem. Você ainda precisa usar o aspirador vertical, ou limpa bem, mas leva tempo demais. Eu realmente quero ser a pessoa que deixa um robô cuidar desse tipo de tarefa. Só que eu ainda não encontrei um que seja potente e rápido ao mesmo tempo. Quando a Dreame me procurou para patrocinar uma apresentação do L60 Ultra PE, resolvi tentar. Já usei vários produtos deles antes, talvez esse aspirador seja realmente bom. Mas quando falo do nojo que senti ao abrir o compartimento de pó após a primeira limpeza de verdade, percebi em que sujeira vivia sem saber. Então, o robô claramente tinha a parte da potência resolvida e eu só precisava ver se ele também tinha a parte da velocidade. E acontece que tem, só que não do jeito que eu esperava. Mas antes de entrarmos no que esse negócio realmente faz, deixa eu fazer algo por você em agradecimento por assistir aos meus vídeos. E como forma de agradecer, eu gostaria de te dar a chance de ganhar $200. Tudo o que você precisa fazer é deixar um comentário aqui embaixo com a sua melhor piada de pai com o tema de limpeza. Dê um like no vídeo e só garanta que tenha uma forma de eu entrar em contato com você na sua conta do YouTube. Assim eu posso te avisar caso você ganhe. Vou deixar isso rolando por 10 dias e escolher um vencedor aleatoriamente, aberto para o mundo todo. Certo, agora, antes de falarmos sobre todas as coisas boas desse aspirador, e claramente são muitas. Quero dizer, você viu quanto ele tirou do meu chão. Ainda assim, preciso falar das coisas que eu não gostei tanto nele, só para tirar isso do caminho. Você vai entender porque estou dizendo isso logo de cara, em um instante. Agora, se você não sabe, a primeira coisa que você faz quando configura esses robôs aspiradores é deixar ele percorrer a casa para fazer um mapeamento. Ele está tentando criar um mapa de limpeza para você. Às vezes isso pode demorar bastante, às vezes não, depende muito da marca. Ao fazer isso pela primeira vez com o Dreame, ele escaneou minha casa muito rápido, até demais. Nessa limpeza inicial, minhas suspeitas se confirmaram. Ficou claro que ele não fez um bom trabalho nesse escaneamento inicial. O robô estava se confundindo em lugares que eu sabia que não deveria. E de novo, eu já usei produtos Dreame antes. Então, eu senti que esses produtos deveriam ser muito melhores do que isso. Acabei parando ele no meio da primeira limpeza, apaguei aquele mapa e refiz o mapeamento da casa inteira. Dessa vez levou muito mais tempo, o que para mim fez sentido. Agora, essa é só a minha experiência. Não acredito que todos esses robôs terão esse problema no início, mas quis compartilhar minha experiência para mostrar que a solução é muito simples. Lembre-se, essas máquinas são muito complexas, por isso dei um desconto e desde então ela tem sido muito precisa. Se você passar pela mesma experiência que eu, basta remapear e tudo certo. Fora isso, esses foram os únicos problemas que encontrei. Após passar por isso, tudo melhorou muito. Agora, vou falar sobre os pontos positivos, começando pela potência, que foi o primeiro destaque. É anunciado como tendo 30.000 pascais de potência. No mundo dos robôs aspiradores, isso é muita potência. Preparei uma demonstração na minha cozinha para você comparar com o seu robô em casa, se quiser. Coloquei arroz seco, cereais esmagados e migalhas de salgadinho de vegetais, representando bem o chão da minha cozinha na maioria dos dias. Depois, coloquei o L60 Ultra PE no máximo e deixei ele fazer uma passada sobre essas pilhas, apenas naquela parte da cozinha. Normalmente, com esses robôs, eu costumo configurar para fazer em 2 passadas, não importa o que aconteça. Eles geralmente não são potentes o suficiente para fazer tudo o que precisam em uma única passada. Depois que vi o que ele tirou dos meus tapetes, quis ver o que faria com uma passada só. E esse negócio pegou tudo, não deixou uma migalha. Ele simplesmente saiu, fez aquele padrãozinho de zigue-zague e depois voltou para a base para se esvaziar. Tudo isso levou cerca de 2 minutos. E eu sei que isso não é nenhuma grande revelação nem nada assim, mas na hora parecia que era. Eu percebi que estava procurando por algo rápido. Eu queria velocidade, mas estava pensando no aspecto da velocidade de forma totalmente errada. Eu não queria um aspirador mais rápido, mas que limpasse direito da primeira vez, sem precisar passar de novo,
reduzindo o tempo de limpeza pela metade. É assim que ganho velocidade. Você está recuperando seu tempo e fazendo com que precise fazer menos dessas limpezas extras entre uma limpeza e outra. Então, depois disso, eu simplesmente mudei minha mentalidade e pensei, beleza, legal. Tipo, o que mais ele pode fazer para me poupar tempo? A primeira coisa que veio à mente foi cabelo comprido. Agora, minha esposa e minha filha são praticamente dois Golden Retrievers, tanto na personalidade quanto na quantidade de cabelo que soltam. Ambas têm cabelo longo e grosso que acaba espalhado por todo lado. Por ser loiro, é ainda mais difícil de ver. Isso é interessante. Uma das tarefas que menos gosto, mas faço, é cortar os cabelos emaranhados das escovas do meu aspirador vertical com a tesoura. Mas o L60 Ultra PE usa o que eles chamam de escova duo desembaraçadora Hyperstream, que são dois rolos girando em direções opostas em vez de na mesma direção. Um combina cerdas macias e borracha para limpar frestas do piso. O outro é todo de borracha macia, ideal para a sujeira do carpete. Agora, a Dream afirma que ele lida com fios de até 30 centímetros antes de embolar. Para quem não usa o sistema métrico, isso equivale a pouco menos de 12 polegadas, mas o cabelo da minha esposa e da minha filha é bem mais longo e não tive emaranhados nessas escovas. Na verdade, eu não precisei cortar nenhum fio de cabelo do meu aspirador vertical desde que o PE começou a cuidar das coisas diariamente, o que me economiza tempo e me permite uma experiência de limpeza com menos intervenção manual, algo que não acontece com muita frequência. Outra coisa que eu queria que esse aparelho resolvesse é o layout estranho da minha casa, cheia de cantos e paredes pequenas. Simplesmente não faltam cantinhos na minha casa. E aspiradores robôs no passado ficaram conhecidos por deixar de limpar esses cantos. Geralmente preciso varrer manualmente os cantos e deixo o robô limpar o centro do cômodo. Mas o L60 Ultra PE tem um nome longo. Vou chamar de PE. Ele tem escovas laterais extensíveis e um mop extensível que avançam cerca de 4 centímetros quando o robô detecta um canto. Isso não é novidade para aspiradores robôs. Muitos deles por aí têm isso, mas nenhum realmente parece estender o suficiente ou ter força suficiente na escovinha giratória para realmente tirar toda a sujeira e jogar para o centro do cômodo. No PE, potência não é problema. Desde que voltei a usar esse robô, não precisei mais da vassoura, o que deixou a limpeza bem mais prática para mim. E claramente, nesse ponto, eu não tinha mais nenhuma dúvida ou preocupação se ele conseguiria fazer um bom trabalho no carpete, pelo menos no quesito de aspiração. O que me faz parar de usar esses robôs aspirador com função de passar pano é quando o pano arrasta no carpete ou não levanta o bastante para passar por cima dele. O PE vai levantar as almofadas até 10,5 milímetros quando detectar um carpete. Isso é algo que outros robôs sempre anunciam, pelo menos, mas poucos conseguem realmente detectar o carpete toda vez para levantar o pano. Com o PE usei por 2 semanas e ele sempre funcionou corretamente. Acredito que esses recursos só são possíveis graças ao sensor LiDAR e à navegação e processamento embarcados de alta qualidade. Não adianta ter uma sucção superpotente ou recursos de pegar sujeira se o robô não souber exatamente onde está indo na sua casa. O principal fator que aumenta o tempo de operação desses robôs aspiradores é que eles se confundem ao navegar pela casa. O robô PE estava deslizando pela minha casa. Sempre que parecia que ele ia bater ou passar devagar por um espaço apertado, ele virava no último instante ou atravessava com muita confiança. O aspirador não ficou mais rápido, mas parou de interromper e tentar adivinhar rotas, o que reduziu o tempo de limpeza. O desvio de obstáculos por visão também funciona muito bem. A Dream afirma reconhecer mais de 220 tipos de objetos domésticos com IA e luz estruturada 3D, usando LEDs integrados para facilitar em ambientes escuros. Não estou fingindo saber exatamente o que esse robô pode ou não detectar, mas qualquer coisa que eu jogasse na frente dele, ele via na hora. E não demorava muito para ele meio que entender o que fazer. Na maioria das vezes, ele simplesmente desviava ou dava meia volta e continuava limpando. E se ao final do trabalho ele percebesse que o obstáculo tinha sido removido, ele voltava e limpava o local que ficou faltando. Saiba que ele não detecta peças pequenas ou planas de Lego. Eu esperava que fizesse isso. Eu testei isso, mas o robô vai aspirar essas peças, o que, na verdade, eu prefiro do que pisar nelas no meio da noite. Aliás, falando nisso, você pode tecnicamente rodar ele no meio da noite. Eu conheço alguns amigos que fazem isso nas áreas principais e só desligam a função de esvaziamento automático da base, porque essa parte costuma ser bem barulhenta. Aí eles limpam os quartos separadamente durante o dia.
Nos modos de baixa potência, ele é muito silencioso. Mesmo passando ao lado de alguém dormindo, dificilmente acordaria a pessoa. Porém, nos modos Turbo Max ou Max Plus, eles podem ser barulhentos, mas menos que a base de esvaziamento automático, que chega a ser tão ruidosa quanto um aspirador vertical comum. A bateria durou mais do que eu esperava. Minha casa não é grande, mas após aspirar e passar pano, ele ainda tinha bastante carga. Sempre que eu usava a sucção máxima e fazia 2 passadas aspirando e passando pano, a bateria quase zerava e ele precisava voltar para recarregar. Quando sente que está carregado, ele retorna para terminar o trabalho. Na base, cuida de si mesmo. Esvazia o compartimento de sujeira em um saco de 3,2 litros e lava o pano com água quente. Ele seca os panos com ar quente, reabastece o tanque de água limpa e adiciona a solução de limpeza. A lavagem do pano na estação base atinge 100 graus Celsius na última etapa, o que realmente limpa bem os panos, especialmente se você cozinha muito e o chão fica engordurado. Ele faz tudo automaticamente. Você nem precisa pensar nisso. Agora, a Dreame não tem só esse robô. Eles oferecem toda uma linha, como a série L60, cada um com características próprias que podem ser melhores para você e sua casa. Você pode ter um carpete de pelo um pouco mais alto, e nesse caso talvez precise de algo como o L60 Pro Ultra, que vai deixar os panos de limpeza na base e depois vai aspirar sem eles. Mas o L60 Ultra PE fica bem naquele ponto de equilíbrio entre recursos e preço. Agora, eu não acho que nenhum robô aspirador que existe substitua totalmente uma limpeza profunda de verdade, mas ele certamente fez um trabalho melhor do que o meu aspirador vertical, aparentemente. Meu problema inicial com todos esses robôs aspiradores no passado era justamente ter que escolher entre rapidez e uma limpeza mais completa. Mas nesse caso, depois que passei pelo primeiro mapeamento, esse foi meio que o primeiro aspirador que eu senti que não precisava escolher. Se você quiser conferir o Dreame L60 Ultra PE por conta própria ou qualquer outro produto deles, todos os links estarão na descrição aqui embaixo. Muito obrigado por assistir e até a próxima.